sou a Té do Ratinho Laboratório e hoje finalmente vim mostrar-vos como é a minha agenda por dentro. Quem segue o blog já deve ter visto os posts que eu fiz sobre o GTD e sabe que a minha agenda está organizada de maneira a que eu consiga implementar o GTD na minha vida. Quem não viu os posts, eu vou deixar os links lá do blog e dos sítios onde estão os posts sobre o GTD aqui em baixo na caixa de informações. Vamos começar! Então, esta é a minha agenda, vocês já conhecem, já me viram como é que eu fiz esta capa, como é que eu forrei tudo direitinho. Quando eu abro, a primeira coisa que tenho são estes post-itzinhos, estas fitinhas para marcar as páginas. Tenho uma capa com o meu nome e com o meu contacto de telefone. Depois tenho uma capa com mais post-its, folhas soltas, assim, coisas para escrever, para anotar. É uma capinha assim com a zipper. E estas capas são vendidas juntamente com as coisas do caderno ARC. A primeira parte da minha agenda começa com o que o GTD chama de caixa de entrada, que no meu caso são apenas estas folhas brancas. E é aqui onde eu escrevo tudo o que não tenho tempo de tratar no momento. É quando eu faço a revisão da caixa de entrada que eu dou destino a todas as notas que tenho apontadas aqui. Não tenho muitas folhas, porque as folhas que começam a ficar cheias eu vou tirando e vou mandando para o lixo, porque se eu já tratei todos os pontos, inclusive esta folha é lixo, se eu já tratei todos os pontos, não faz sentido que ela continue aqui, só vai estar a ocupar espaço. Então eu tiro e vai para o caixote de lixo. O primeiro separador, tenho um calendário geral com todos os meses do ano, calendário anual, normalíssimo. Tenho a vista geral do mês normal, este é o calendário de agosto, que ainda não está nada escrito. E portanto é mais fácil para vos mostrar. Aqui eu anoto os compromissos que tenho para fazer em cada dia. Por exemplo, eu anoto as minhas férias no calendário mensal, anoto alguma consulta que eu tenha que tem de ser neste dia, ou alguma reunião, alguma coisa com dia específico para ser realizada, eu aponto logo aqui neste calendário mensal. E depois tenho o que é mesmo a agenda, portanto o planeamento diário em pormenor de cada dia. Nesta parte do planeamento semanal eu junto a lista de tarefas. Eu prefiro ter o calendário e a lista de tarefas juntas, pois para mim torna-se difícil ter de andar a passar várias folhas para ver o que é que tenho que fazer. Sendo assim, eu uso mais ou menos o princípio do método do Bullet Journal, que eu vou deixar o link aqui em baixo na caixa de informações para vocês acessarem e verem como é que funciona. Este esquema semanal tem os dias da semana divididos em duas partes. Um lado com as horas para apontar compromissos com hora marcada e o outro lado com linhas em branco para escrever o que quiser. Por exemplo, tarefas que têm de ser realizadas neste dia ou alguma informação que sei que vou precisar para esse dia, eu aponto aqui nestas linhas que estão em brancos, em todos os dias. Aqui eu tenho as horinhas marcadas, é para marcar compromissos. Depois também tenho dos dois lados das páginas três divisões. A primeira diz notas, é onde eu aponto, por exemplo, os menus semanais ou qualquer informação, qualquer recadinho que eu não tenho outro sítio para apontar, então vai aqui para a caixa das notas relacionadas com esta semana. Depois tenho uma divisão de tarefas, que é onde eu aponto o que tem de ser realizado durante esta semana, mas não tem dia marcado. E no fim tem uma parte com outros, onde, por exemplo, eu anoto os gastos que fiz, meto a data, tem uma coluna com data e outra coluna em branco. Eu meto a data e aponto os gastos que fiz nesse dia. É uma maneira de eu controlar as despesas que tenho. O GTD diz que além do calendário e da lista de tarefas, devemos ter uma lista de projetos. Eu, em vez de ter uma lista, tenho o resto da agenda dividida por separadores. Cada separador diz respeito às diferentes áreas da minha vida. Depois, se eu tiver algum projeto em andamento numa dessas áreas, é nesse separador que eu reúno a informação.
Então, o primeiro separador é o separador que eu gosto de chamar o separador da casa, onde eu tenho uma lista das limpezas diárias que devem ser feitas, o plano semanal, depois tenho a revisão de GTD, uma lista de refeições, das refeições preferidas, das nossas refeições preferidas e mais fáceis de fazer. Isto ajuda na altura de fazer os menus semanais, cada um dos itens que eu preciso e depois eu vou fazendo uma cruzinha se está em falta ou não cá em casa para comprar. Mas no final tenho uma lista de limpeza com aquilo que devo fazer todas as semanas ou todos os meses, que raramente olho para ela, que eu faço e pronto. O próximo separador é referente à Oriflame. Quem segue o blog já sabe que eu sou vendedora Oriflame, então eu criei um separador só para esta categoria. Ok, aqui eu escrevo o nome das minhas principais clientes, os contactos. Depois aqui tenho um quadro onde eu vou apontando o que é que recebo, qual é o valor das faturas da Oriflame e, portanto, o lucro que eu tenho em cada um dos catálogos. Tenho uma lista de presentes, portanto, de coisas que eu recebo da Oriflame. Muitas das vezes eu uso estas coisas, eu testo, outras vezes eu guardo-as para vender. E depois tenho as encomendas, portanto, conforme as pessoas me vão fazendo encomendas, eu vou apontando. Quando uma folha fica cheia, está tudo tratado nessa folha, vai para o lixo. Não mantenho lixo na minha agenda. Isto acontece em todos os separadores. Quando uma folha está cheia, já não é necessária no caderno, já não faz cá falta, arranca e vai fora. O próximo separador é um separador referente ao blog. Aqui é onde eu tenho o meu planeamento, é onde eu escrevo algumas ideias, algumas dicas, alguns temas que quero escrever no blog. Quando eu estou a trabalhar num post, eu venho aqui e vejo mais ou menos e sigo mais ou menos o plano que delineei. O próximo separador já não faz aqui muita falta. Este era o meu separador onde eu tinha as minhas coisas do trabalho. O próximo separador é um separador assim mais das coisas pessoais. Tem as minhas rotinas, aqui todas escritas, da manhã e da noite. Tem os meus objetivos, as minhas prioridades. Tem aqui um controle financeiro, com o meu diário de alimentação e outras coisas relacionadas com a família. Depois tenho aqui uns templates que eu tirei da internet. A lista do que devo levar numa viagem. Antes de sair de casa, o que é que eu tenho de fazer? Aqui é o planeamento de uma festa. Aqui, esta folhinha eu tirei também da internet. Achei muito engraçado, mas ainda não preenchi. Isto são as desculpas que nós damos, normalmente, para não nos organizarmos. E depois tem o sinal de proibido e diz não há mais desculpas. É muito engraçada. Isto era para eu preencher, só que eu ainda não o fiz. Tenho alguns separadores em branco, que eu tenho algumas ideias do que quero colocar neles, só que ainda não pus em prática. Depois eu, quando puser, faço um à parte neste vídeo e mostro-vos qual é a ideia que eu tenho. E depois tenho em folhas soltas algumas anotações, algumas coisas escritas. Eu, quando estou a ler blogs ou quando estou a ler algum livro que me chama a atenção, que tenho alguma ideia que eu quero pôr em prática ou que eu quero testar, eu tomo muitas anotações. No penúltimo separador eu tenho uma capinha com alguns cartões de contactos e tenho folhas com os nomes, os números de telefone, os e-mails. No último separador eu tenho folhas extra, portanto tenho folhas lisas que vou pondo depois nos separadores que vou precisando nele. E depois tenho duas capinhas onde eu tenho coisas para arquivar ou coisas que é para furar e para colocar no separador correto. E esta é a minha agenda. Eu estou sempre a mudar, estou sempre a alterar coisas. Isto é um processo que está em contínua evolução, conforme eu vou achando que posso fazer uma melhoria, que tal coisa não está a funcionar do meu jeito ou como eu queria. Eu vou alterando, vou melhorando, vou modificando a agenda. E é isto. Se quiserem mostrar nas vossas agendas, podem mandar as imagens para o meu e-mail, que vai estar aqui
em baixo na caixa de informações, juntamente com os outros links que eu falei durante o vídeo, ou então deixem o vosso link do vosso blog ou do vosso site, que eu vou adorar ir ver. Espero que tenham gostado. Se